Saudações a todos. Hoje nós vamos refletir sobre o tema a ira, né? Já temos falado, né, sobre a cólera que buscamos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos buscar hoje um novo texto, a ira, no livro Vida Plena, em que a Joana de Ângeles nos traz reflexões sobre a ira, em tempos em que parece que a humanidade está muito raivosa, muito irada, descontrolada, né? Em que as pessoas estão perdendo ali a paciência um com os outros, permitindo que um fel seja ali extravasado constantemente. Então vamos ver os malefícios que a ira nos traz, né? E de que forma podemos evitar essas situações que nos colocam em desequilíbrios tão grandes que acabamos ali nos tornando, debilitando a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, né? Então ela coloca: evita a qualquer preço a vitória da ira sobre a tua serenidade. Que serenidade é aquilo que nós queremos, não é? Nós não queremos esse estado de serenidade. Então, evita a qualquer preço a vitória da ira. Ou seja, nós não podemos permitir que ela tome conta de nós. A ira é filha espúria do orgulho, isso mesmo. Por que nós não nos iramos? Porque nós não admitimos determinadas coisas. E por que não admitimos? Porque somos orgulhosos, porque não admitimos determinada colocação que nos façam, não admitimos determinada coisa que nos façam, determinada fala que nos dirijam, né? Então, a ira é filha espúria do orgulho, que se sente ferido toda vez que as circunstâncias se apresentam em desacordo com qualquer ocorrência. Desde o mitológico fratricídio de Caim contra Abel, vitimado pela chama da ira, sempre vocês viram que ela coloca como mitológico, né? Então, é claro que são os mitos da Bíblia, né? Então, desde o mitológico fratricídio de Caim contra Abel, vitimado pela chama da ira, considerando a injustiça de Deus para com ele, ela permanece como labareda a arder indefinidamente na sociedade. Sorrateira e disfarçada, encontra-se no imo da criatura humana, aguardando a faísca que a combure, e suas consequências são imprevisíveis. Podemos identificá-la. Identificar quem? A ira, né? Podemos identificá-la em muitas situações comportamentais, abrindo a porta para os desastres morais que assolam a humanidade. É uma reação emocional inesperada, imprevisível e cruel. Os dicionaristas afirmam que é uma reação natural ante uma injustiça. No entanto, depende muito de como se considera o que é tido como injustiça em razão dos interesses em jogo. Muitos incidentes se acumulam no imo dos seres humanos, até que de repente alguma insignificância explode em atitude agressiva, sempre infeliz. Não sendo reprimida desde as suas primeiras manifestações, quando nos diálogos acalorados, transforma-os em altercações e de imediato explode com uma força incontrolada, tornando-se responsável por ações incompatíveis com a dignidade humana. Então, aqui é mais uma situação em que nós temos que ter ali o freio, o controle logo de início. Nós não sempre aprendemos, não sempre concluímos que é preciso que, quando nos sentimos ali arrastar para alguma situação em que percebemos que há um perigo em função das nossas fragilidades,
em função das nossas tendências, e se insistirmos ali em determinada postura, em determinado comportamento, nos envolveremos, nos enredaremos em situações difíceis e que depois não conseguiremos retomar, porque há coisas que nós precisamos sustar logo no início. Logo no início, quantas coisas nas nossas vidas, quantos desvios, quantas escolhas infelizes, se nós tivéssemos lá de início, quando começa aquele pensamento, aquele desejo, aquela vontade, a gente freasse ali, teríamos mais condições do que deixar acontecer, achando que vamos ter o controle, quando vemos, já estamos agindo de uma forma que podemos vir a nos arrepender, né? Em relação à ira é a mesma coisa, ela está colocando que ela deve ser reprimida desde as suas primeiras manifestações, nos diálogos que surgem. Se você se contém de início, você terá condições de prosseguir dentro de uma conversação sem que haja um desequilíbrio. Agora, se você permite que aquele diálogo acalorado cresça, né? Aí já começam as altercações. E daí pode partir para um descontrole muito grande. Não a justifiques quando fores vítima da sua ação nefasta. Nada há que sirva de desculpa pela ocorrência doentia dessa serpente venenosa e implacável. Utiliza-te da disciplina moral para contê-la e depois diluí-la. Isso é importante, né? Dentro dessa psicologia, nós aprendemos que primeiro a gente contém, mas é preciso diluir. Vamos diluindo. Males sem conto resultam dessa hidra de Lerna. O que seria essa hidra de Lerna, né? É uma linguagem figurada que se refere ali quando não conseguimos extinguir, né? Então, males sem conto resultam dessa hidra de Lerna que sempre se renova e termina por envenenar o seu portador. Então, em relação à ira, é claro que a ira atinge o outro, sem dúvida nenhuma, mas o seu portador é o que mais sofre, porque ele está destilando esse veneno no seu organismo, que vai abalá-lo fisicamente e emocionalmente. E quando isso se dá de forma contínua, com certeza está já antecipando uma série de situações, tanto para o seu organismo físico como para o seu equilíbrio mental. A face da pessoa instável, portadora de ira, olha que interessante, portadora de ira, com facilidade se deteriora e lentamente exterioriza os tóxicos que a vitalizam. Sê severo em tuas autoanálises em relação a esse mórbido sentimento que te assalta. Por que temos que ser severos? Porque nós justificamos. É muito fácil nós falarmos, mas como eu não iria ficar irado? Né? Como que isso não iria me destemperar? Então, nós somos muito complacentes em relação a nós mesmos. As pessoas denominadas de maus bofes, que são aquelas pessoas ali de temperamento, de gênio, né? Pessoas geniosas, como se diz, né? Então, as pessoas denominadas de maus bofes, como são identificados os irados, são insatisfeitas, desconfiadas e autodesamadas. O irado já não se ama.
né? Ele já provoca uma situação ali, ele mesmo torna-se insatisfeito, desconfiado e desamada. É interessante, né? Insatisfeitos, desconfiados e desamados. E a gente sabe que esses sentimentos de insatisfação, né? Essa falta de amor por nós mesmos nos adoecerá, não tenhamos dúvida disso. Nos torna pessoas infelizes, estaremos constantemente doentes, sempre doentes. A insatisfação, essa infelicidade íntima leva a doenças constantes. Mediante os seus conflitos emocionais, não conseguindo dominar-se, precisam ser temidas porque não conseguem ser amadas. Olhem aqui, olhem os recursos, né, que os conflitos emocionais geram em nós mesmos. Nós precisamos ser temidos, já que não somos amados, né? Então, vamos ser pelo menos temidos, né? Seja qual for a situação em que te encontres, respeita o outro, não vivendo armado contra todos. Porque se nos tornamos pessoas desconfiadas, nós estaremos sempre armados. Tudo que nos é dito, tudo que nos chega, nos encontrará armados. Desconheces os padecimentos daquele que vês de momento como teu inimigo em razão de alguma atitude que te atinja desagradavelmente. É provável que não houve intenção. E se o fez com objetivo perverso, não desças ao seu patamar de primitivismo espiritual. O que ela coloca aqui? Que muitas vezes aquilo que para nós cai de uma forma e nos deixa irado, é possível que aquele que assim agiu nem tivesse tido essa intenção. Isso pode acontecer e acontece muito, né? E é possível também que seja uma pessoa cruel, perversa, mas mesmo assim nós não devemos descer o nosso patamar, né? Nós não devemos descer ao patamar do outro. É muito mais fácil encontrar-se pessoas em estado de desespero, dominadas pelos instintos primários, do que cidadãos educados, formando grupos sociais edificantes. É isso. A ira é mais comum no indivíduo que não teve oportunidade de dominar as ambições enfermiças do seu processo de crescimento moral. Porque se você vai ali no decorrer da sua existência aprendendo a controlar-se, controlando inclusive os seus desejos, impondo limite aos seus desejos, né? Todos esses limites que nós vamos nos impondo aos desejos desenfreados, aos desejos não saudáveis, todos esses limites que nós vamos impondo aos nossos desejos descabidos, às nossas vontades descontroladas, é claro que nós estamos aprendendo a nos autodominar, né? E com isso conseguiremos dominar a ira. Constitui um desafio porque não faltam situações que lhe estimulem o surgimento ou a mantenham em atividade frequente. A ira manifesta-se de 1000 formas, inclusive contra aquele que a padece. Pessoas, às vezes, tentando realizar tarefas dignificantes, porque os resultados não são os aguardados naquele momento, golpeiam paredes e tudo o que encontram pela frente. Autoagridem-se, ferem-se, arrebentam objetos e instrumentos que estavam utilizando. Rompem papéis de anotações, queimam ou rasgam livros e cadernos, blasfemam numa fúria incontrolável.
Essa rebeldia do orgulho desgasta o sistema nervoso, produz irregularidades cardíacas e atrai espíritos infelizes que se comprazem em atormentá-las. No capítulo das obsessões, a ira desempenha um papel fundamental em razão da felicidade, da velocidade com que rompe, sem dar lugar à reflexão, à paciência, à razão. É semelhante a um relâmpago. Então, nós temos que aprender a ter esse autocontrole para não deixar ela tomar conta, porque se ela vem, ela impede a reflexão, né? Paciência, então, sem chance. Raciocínio, sem chance, porque cai como um relâmpago naquele que se deixa irar, né? Simples a princípio, essa inarmonia, que seria uma desarmonia, né? Emocional, tende a complicar-se, esmagando sentimentos saudáveis e conduz as suas vítimas a situações deploráveis. À medida que logres diluir os impulsos da ira, gozarás de saúde sob todos os aspectos e avançarás na conquista de valores inestimáveis do espírito. Jamais te arrependerás por haver dominado o impulso da ira quando sejas visitado pela sua impetuosidade. Constatarás que, contornando o gatilho do desespero, recuperas a serenidade e consegues conquistar e vencer o desafio ou quem o gerou, dificultando-te o comportamento. Então, seja qual for a situação, existem situações muito delicadas, se você tiver o controle, você tem ali pela razão, pelo raciocínio, pela reflexão, você tem a condição de conduzir aquela situação da melhor forma. Muitas amizades bem construídas surgiram em momentos difíceis do relacionamento após superado o problema inicial. Pelo contrário, toda vez que houve aceitação do impulso perverso, foram geradas situações que se arrastam desnecessariamente por muito tempo e algumas vezes são transferidas para a futura existência. A disciplina da ira pode começar com o treinamento do silêncio ante ofensas. Então aqui já são as orientações para que nós consigamos diluir, conter e diluir a ira, né? Então, a primeira orientação seria essa disciplina com o treinamento do silêncio ante ofensas. Exercício da compaixão em relação ao próximo, nos apiedarmos daquele que está agindo daquela forma, tentarmos entender o que leva uma pessoa a agir daquela forma. Aquela aparente presunção, autoridade descabida, pode estar ali, né, retratando alguém muito inseguro ali na posição que ocupa, e que assume essa postura para disfarçar quantas vezes até a sua própria dificuldade, a sua incompetência em determinados campos. Então, isso vai nos ajudando a compreender. E ela continua. Exercício da compaixão em relação ao próximo e a si mesmo na prática do bem e da caridade. Por fim, compreende que a vida sempre responde conforme programada e que podes torná-lo um rosário de bênçãos ou um calvário interminável. O que não conseguires de imediato, aguarda, treina, e quando te afligires, não retribuas com o aguilhão semelhante. Nas fúlgidas páginas do Evangelho, a figura de Joana de Cusa ressalta quando no poste do sacrifício para ser queimada viva,
O algoz, após a afligir ao máximo, inclusive ameaçando incendiar-lhe o filho, igualmente preso a um outro poste, pergunta irado: o teu carpinteiro somente te ensinou a morrer sem reclamar? E ela respondeu serena: não somente a isto, mas também a vos amar e a vos perdoar. Quando começares a vencer a ira, verás que a existência se te tornará leve fardo com suaves testemunhos. Irar-se nunca. Ela termina assim, né? Irar-se nunca, nunca. É isso. Pensemos muito no quanto podemos fazer por nós mesmos, né? Aprendendo a dominar esses nossos impulsos, esse nosso gênio, né? Esse nosso orgulho. Reflitamos muito, busquemos sempre leituras que nos ajudem. Quantas leituras nos ajudam, né? Rapidamente, uma família estava, um pai e um filho, na fila de um circo para assistir ali aquele espetáculo, né? À frente deles, uma família numerosa, muito feliz, o pai ali, muito feliz, com os vários filhinhos, uns 6 filhinhos, junto da esposa, que estavam radiosos, porque iam assistir a um espetáculo no circo. Na hora em que essa família, esse pai vai ali para pagar, né? Ele ouve o preço que a moça diz a ele e ele pergunta: quanto você disse? E ela repete. E ele então se afasta assim, aquela situação que seria muito constrangedora, porque ele não poderia ali assistir ao espetáculo com os filhinhos, retornar com a alegria que estavam aqueles filhinhos. Inclusive quem narra esse fato é um filho que está junto do pai, né, logo próximo a essa família, para assistir ao espetáculo. E esse filho conta que o pai dele joga uma nota de $20 ali aos pés daquele senhor, o cutuca, né? E fala: olha, essa nota caiu do seu bolso. O senhor pega a nota, né? E agradece, segura nas mãos dele, agradece porque ele compreendeu. Olá, hoje nós vamos continuar falando sobre o amor, mas sobre outros aspectos, né? Nas semanas anteriores nós estávamos falando do amor verdadeiro, o amor ensinado por Jesus através de algumas mensagens, de algumas reflexões do Espírito Amélia Rodrigues. Então, são as diretrizes seguras, né, do que é o amor que Jesus veio nos ensinar. Agora nós vamos ver um caso que vai nos trazer algumas reflexões sobre o que classificamos como amor, que na verdade não é amor, né? Seria aí mais apego, um sentimento deturpado, uma classificação errônea que nós, ainda na nossa inferioridade, utilizamos, né? Nós associamos a palavra amor, associamos ao gesto de amor, mas na verdade não é amor, né? É um reflexo aí das nossas inferioridades, das nossas viciações morais. O texto está no livro Caminhos do Amor, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Maria Dolores. A mensagem se chama Drama Paterno. Interessante que a gente sempre busca aí associar
o amor ali mais próximo ao que Jesus nos ensinou, o amor das mães. E raramente nós falamos dos pais. Então, só o título aqui, né, um drama paterno, né, nós vamos falar do amor, uma situação vivenciada por um homem, como ele classificou o amor e o que aconteceu na sua vida, né, através aí dessa mensagem, qual foi o drama vivido por ele. Então, são boas reflexões que nós vamos ter através desse texto da Maria Dolores, um texto brilhante. Drama paterno. Era um homem de bem, dono de um lar feliz. Recebera da vida tudo quanto quis. Uma esposa distinta, uma vultosa herança, um filho só que lhe trouxera à vida uma nora querida e um neto que lhe abria um mundo de esperança. Então, só nessa introdução, nós vemos que é um homem comum que tinha ali um lar feliz, uma vida tranquila, tinha o seu filho, a sua nora, o seu netinho, uma pessoa comum. Que, pelo que é relatado, ali não tinha muitas dificuldades, né? Foi classificado que ele era dono de um lar feliz. Então, nós entendemos que ele era uma pessoa feliz, que tinha uma família, né? O conforto da família, do lar, a bênção de um lar e o conforto material. Tudo era céu azul. No entanto, um dia, a morte, sem o menor aviso, num tremendo improviso, arrebatou-lhe a esposa nobre e forte. E, desde então, ele sentiu sangrar-lhe o coração. É aquilo, né? Tem os momentos bons e os momentos ruins. Chega a hora da dificuldade, né? Por isso que nós temos que saber sermos sábios na alegria e fortes na tristeza. Então, a prova ali, né, do desencarne da esposa fez sangrar o coração dele, né? Então, ele teve que enfrentar essa dificuldade aí, né? Essa questão da viuvez. Vamos ver o que desenrola na vida dele a partir desse fato. Esse foi o fato ali que desencadeou uma série de dificuldades aqui que ele vai vivenciar, erroneamente classificando como amor. Tangido pela dor, chamou o filho em confidência. O filho em que encontrara o apoio da existência. E entregou-lhe em confiança, de modo comovente, tudo o que se lhe erguia em propriedade, documentadamente. Vamos lá. Ele deu uma titubeada, né? Como ele perdeu, entre aspas, a esposa, né? Com certeza ele não tinha essa confiança, esse esclarecimento da continuidade da vida. Ele se sentiu ali desgostoso, né? Pela perda da esposa. Então, sabe aquelas pessoas que falam: minha vida não tem mais sentido, eu perdi tudo. E sendo que ele tinha a vida dele, né? Ele precisava caminhar. Ele era forte o suficiente para caminhar, mas ele deixou-se entregar por esse sentimento de tristeza profunda, a ponto de confiar todos os bens dele ao filho. E aí nós vamos perceber um outro detalhe em relação a esse amor paternal. Então, ele tinha uma visão já deturpada da vida, porque a partir do momento que a esposa que ele amava desencarnou, ele começou a viver um drama íntimo, mas foi ele mesmo que se precipitou a esse drama íntimo, né? Ele perdeu a alegria de viver. E nós não podemos nos deixar abater quando a morte ceifa um ente querido. Nós sabemos que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo,
o corpo físico acaba, mas nós, como espíritos, somos eternos, né? Ora estamos lá, ora estamos cá. Então, não vamos passar 100% da nossa existência junto daqueles que amamos, né? Uns partem, outros voltam. Então, nós temos que saber trabalhar ali, nos conformarmos, né? Trabalharmos a aceitação. E por mais que seja difícil, nós temos que continuar vivendo no mundo em que nós estamos, seja ele a Terra, seja o plano espiritual. Nós temos que nos adaptar à nova situação, continuar as nossas lutas, né? Nós não podemos renunciar às nossas lutas, nós não podemos fraquejar e dizer que, né, a vida não tem mais sentido. A vida tem sentido sim, né? Por um motivo muito forte, não estamos juntos mais, mas um dia estaremos juntos. Então vamos continuar aqui como a Maria Dolores lista essa questão da doação em vida de todo o seu patrimônio para o seu filho. Então vamos retomar. Tudo que se lhe erguia em propriedade documentadamente. As lojas da cidade, a formosa vivenda, na qual fizera o próprio lar, a casa grande da fazenda, terras, benfeitorias, as ações em diversas companhias e os créditos em bancos. Então eles tinham sim uma vida uma vida financeira muito abundante, muito rica. Ele tinha diversos bens, viviam confortavelmente. Depois falou ao filho em termos francos: filho, sem tua mãe já não tenho mais vida. Era essa a prova, né? E ele não soube aceitar. Ele renunciou à continuidade aí, né, da vida, dos trabalhos, da administração, inclusive desses bens, da condução da vida, ali junto ao filho. Ele, lógico, ele não atentou contra a vida, porém, ele perdeu a alegria de viver, ele deixou de viver. Tudo que é nosso é teu. Sou alguém a morrer com tarefa cumprida, né? Então ele mesmo se sentenciou à morte. Rogo que me reserves tão somente um quarto independente em nossa própria casa, onde eu possa viver na saudade terrível que me arrasa. Então ali ele doa todos os bens e pede para o filho deixar apenas que ele more num quarto, onde ele ficaria ali abatido, entregue essa desesperação, essa depressão, a saudade terrível, né? Ele estava ali esperando a morte, né? Acho que seria esse o termo, né? Porque ele não iria fazer mais nada. E aí é um ponto mais interessante da história, outra questão do amor. Então, ele, por amor à esposa que havia desencarnado, ele optou por deixar de viver, né? Ele ia se arrastar à existência o resto dos dias dele, ele perdeu o brilho, a alegria. E amando o filho, isso que ele também classificava como amor, que nós vamos ver que não é, ele doou tudo para o filho. E aí, que tipos de valores será que ele doou para esse filho? Que tipo de valores ele cultivou ao longo da existência? Né? Amava tanto ao filho que provavelmente esqueceu ali de semear neste coração valores morais. Vejam o que aconteceu, né? Olha o apego ao dinheiro também. Não tem algumas pessoas que falam que amam o dinheiro? Que amam os bens que possuem, né, que destinam um amor, um sentimento, uma dedicação a algo que é transitório, que é perecível, que pode acabar. O dinheiro, ele transita entre as mãos. O moço agradeceu, sorriu e após uma semana deu ao pai, afinal, um estreito recanto, oculto no quintal, por nova moradia.
um telheiro a cair que ele devia atingir através de porta lateral. Então ele cumpriu a vontade do pai, ele sorriu, agradeceu, não teve nenhum gesto ali de amor, de cuidado, de dedicação ao pai, de gratidão, porque ele poderia, né, ter persuadido o pai, ter convidado o pai a continuar a viver, né? Não, vamos, isso não é o momento, né? Como assim vou deixá-lo num quarto? Né, tentar de alguma forma ajudar, tirar o pai dessa situação aonde ele havia se precipitado, né? Esse padrão mental tão doloroso, tão difícil. Por isso que eu disse, ele não semeou um amor, valores no filho, né? Acho que era aquele amor que você dá tudo, sabe? Que a gente dá tudo, eu dei de tudo pro meu filho. Eu dei escola, eu dei os melhores brinquedos, as melhores viagens, as maiores oportunidades, achando que é assim, por amor. Mas nós não estamos fazendo bem para uma pessoa que não está se desenvolvendo moralmente. Nós estamos falando para ela que apenas os bens terrenos é o que importa, né? O poder, o status. Por isso que ele aceitou a proposta do pai, né? E deu o que ele pediu. Um quartinho no canto do quintal, né? Uma morada ali que ele passaria ali sem inclusive ter contato com a casa, né? Ele entraria ali pelos fundos, pela lateral, como se fosse um estranho, como se fosse um empregado. O pai não se queixou, mas um tanto humilhado, instalou-se no quarto, insalubre e isolado. Um ponto que nós também temos que dizer, né? O pai ali, a atitude paterna dele, né? A gente também tem que ver a questão da intenção, né? O pai fez tudo isso pelo melhor do filho, né? A intenção dele. Por isso que ele aceitou, né? Ele não se revoltou contra o filho ter ali atendido ao seu pedido, mesmo porque foi um pedido pessoal dele, né? Foi por iniciativa própria, não foi o filho que tomou-lhe os bens, foi ele que quis dar. Vejam que como a gente pode se precipitar em situações tão dolorosas. Ele poderia ali ter escrito um futuro diferente se ele tivesse aceitado a partida da esposa e continuado a viver normalmente, enfrentando a dor da saudade com coragem. Em seguida, notou, admirado e atento, o filho transformado, a demonstrar grave mudança de comportamento. Vejam, né? Aquilo estava já dentro do filho, né? Provavelmente o desejo, a ambição de tomar posse como filho único, né? De todos os bens. O pai só abriu as portas para ele. E aí o filho se transformou. Ele viu o filho com outro olhar, né? Parece que não era mais a mesma pessoa, mas estava dentro dele. Ele é que não percebia, né? A mansão familiar perdera a paz antiga. Noite a noite era festa, entre jogos de azar, insultos e baldões, ostentação e briga, estranhas situações que o triste genitor não podia evitar. Então, o filho passa ali a se precipitar no erro, ele não soube lidar com todo esse dinheiro, com todo esse poder, essa abundância. Então, se precipitou aí, né, em trevas. Por quê? Eram só festas, jogos de azar, provavelmente com companhias encarnadas e desencarnadas, ali nessa situação, nesse cenário muito difícil, muito doloroso. E que o pai já não podia mais fazer nada, né? Olha o drama íntimo que provavelmente ele viveu, né? Porque, de certa forma, serviu ali como instrumento o fato dele dar todos os bens para o filho e se isolar,
né? Que foi o que ele falou, que ele queria ficar no cantinho dele ali, se arrastando uma existência. Começou para ele, para o pai, alma limpa e sincera, um modo de viver que não quisera. Então ele era um homem bom, né? A atitude dele era de carinho pelo filho. Ele só não soube conduzir a situação, plantando valores morais no filho. Mas aqui ela não deixa muito clara essa situação, né? A gente está supondo. E aí vamos também na doutrina. Quando um pai e uma mãe faz de tudo por um filho, ele não é culpado pelas decisões do filho, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, provavelmente ali o amor o cegava, né? A ponto dele não enxergar esse perfil do filho. Mas o filho já tinha dentro dele essas situações difíceis. Quando caía a noite, ei-lo em longas passadas, isso aqui é o pai, tá? Ia em busca de antigos companheiros, para escutar de novo histórias relembradas de inesquecíveis parelheiros, seguindo cães velozes nas calçadas. Um cálice de anis, em dado instante, tornava a maioria mais falante. Ele, sóbrio, porém, só bebia água pura, água simples usada sem mistura. Tarde voltava ele a passo lento. Não desejava ver o filho amado em tresloucado movimento. Então o pai buscava ali a companhia ali de alguns amigos antigos, à noite, até mesmo para que ele tivesse companhia, né, para ele se distrair, relembrando momentos felizes. Mas os amigos, sim, usavam ali de bebida, né, daquelas festas. Ele não, ele estava sempre sóbrio. Ouvia essas histórias, estava sempre sóbrio e voltava para casa de forma ali mais discreta, para não causar nenhum mal-estar com o filho. Nunca beber alcoólicos e adendos. Entretanto, os vizinhos para ele inventaram casos injuriosos e escarninhos. O filho já tratava o pai por beberrão, na base de calúnia e palavrão. Então veio ali um enredo, uma outra prova, uma outra dificuldade da maledicência desses vizinhos que diziam que ele saía de noite e voltava de madrugada, né? Voltava à tarde, mas ele não era bêbado, ele não estava alcoolizado. E as pessoas criaram essa invencionice, né? Essa calúnia que ele saía todas as noites para beber, o que não era verdade. Certa manhã, o moço, orgulhoso e excitado, vara o quarto do pai a fim de repreendê-lo. Veja como mudou ali o papel, né? O filho passa a achar que tem poderes sobre ele, já que ele doou tudo em vida, a ponto de ir repreendê-lo. Ele está debruçado sobre mesa pequena, a revelar enorme desmazelo. Grita-lhe o filho irado: chega, velho infeliz! Estou certo de tudo o que se diz. Já conheço essa cena, bêbado até agora. Vou removê-lo sem demora. Não mais o quero aqui. Nada posso fazer, nem respondo por si. More onde quiser, com qualquer companhia, nas espeluncas da periferia. Então, olha que dificuldade. Então, o filho não tinha com ele nenhum laço de amor. Já queria expulsá-lo como um cão da casa, né? Já, você é um bêbado, suma daqui. Essa situação é muito atual, né? É muito atual. Arranje agora mesmo a sua mala e suma. A minha tolerância está no fim. Não quero vê-lo, em parte alguma. Afaste-se de mim. De hoje em diante, fuja de meu lado. Não mais aceito um pai embriagado. Né? Não tinha sequer, se isso até fosse verdade, a paciência, né, de ajudá-lo.
de praticar, né, o amor ensinado por Jesus, que é o perdão, a caridade, a paciência. Levanta-se, converse, vem ouvi-lo na nova condição de bêbado de asilo. Então ele está ali, né, o pai largado em cima da mesa e ele gritando, despejando todo esse ódio. No entanto, o interpelado continuava debruçado sobre mesa pequena. Arremessa-lhe o moço uma palavra obscena. Logo após, ostentando o falso brio, toca no genitor e vê que ele se encontra enrijecido e frio. Só então o rapaz, sob espanto indizível, desfere um grito horrível. Chorando em desespero e desconforto, o filho descobriu que o pai estava morto. Então, uma mensagem muito profunda, muito forte, com muitas informações aí, né, desse amor deturpado, né? Como eu disse, ele, quando se precipitou a essa tristeza profunda, esse abatimento, o filho poderia ter ali como um amor filial, conduzindo ele também de uma outra forma, né? E essa visão deturpada do amor acabou precipitando ele para esse desgosto, para essa situação constrangedora, né? E ali ele foi se abatendo, até que a morte chega, né? Até que o desencarne chega. E ainda assim, né? O filho fala todas essas coisas difíceis mediante o cadáver do pai. Então, precisamos realmente entender o que é o amor, né? Para que a gente não caia numa situação parecida com essa, né? Não vivencie uma situação como essa e que a gente saiba ajudar alguém que porventura esteja enfrentando esse drama íntimo, essa falta de ânimo, né? Aqueles que se sentem abandonados, esquecidos. Nós, como espíritas, temos que alertá-los, né? Procurar ajudá-los a sair dessa situação. Então, até a próxima, se Deus quiser.